pensar como é que você vai se defender disso. Você tem um movimento de que a expansão estatal foi tamanha, né? Que o pêndulo já está batendo em vários países que a gente nem imaginaria que eles estariam discutindo questões que iam infringir livre iniciativa, propriedade privada, coisas dessa natureza. E o Estado agora tem uma certa tecnologia e pode até aprimorar isso seria um perigo para ir um pouco além em termos de controle das pessoas. E tanto, olha só, que a importância do Bitcoin, ele surge em 2008 em resposta à crise mundial de 2008, o cansaço desses programas de bailout, de resgate dos bancos, o lucro é nosso, mas vamos socializar os prejuízos, e também já no meio desse início desse movimento de desglobalização, para você ter um ativo descentralizado, que você faz transferências 24 horas por dia, todos os dias da semana, não tem uma autoridade central, não é soberano, e que é uma ferramenta que te devolve poder. É uma ferramenta para devolver o poder às pessoas e para elas poderem se proteger de um tipo de configuração que é justamente essa que a gente está lidando, e que por isso que eu sempre falo que todo mundo ainda vai ter no seu portfólio ali, porque é uma questão até de sobrevivência. Obviamente pode discutir a questão do investimento, potenciais, assimetrias, mas primeiro, né, ao contrário do dólar inflacionário, que você não tem o limite de emissões, o Bitcoin lá desde o seu protocolo, com, né, as regras claras, quanto que vai ter só 21 milhões, vai ter esse ritmo de emissão, e o mais importante, sua própria custódia, sem precisar de um terceiro, sem uma contraparte, sem nada, que é um mecanismo de defesa do cara. O cara vai lá, você tem lá essas moedas de bancos centrais ali, Heitor. Maluco, é pandemia? Se você tá proibido de gastar... Um juiz, nenhuma pessoa do mundo vai lhe tomar sua autocustódia e sua cabeça, não é isso? Se eu tiver que sair andando aqui e ir embora, o que tiver na minha cabeça eu vou levar, não é isso? Ou não? Exatamente. E se eu morrer, eu posso ainda levar pro caixão, se ninguém me honrar, não recebe um centavo, não é isso? E que ano que o senhor descobriu o Bitcoin, professor? Foi a época que começou um movimento de... Você conheceu através de Reicha, não? Não, a gente começou a formar um novo movimento de ideias de liberdade no Brasil, mais ou menos por volta de 2013, né? E aí eu apoiava algumas iniciativas. Rapaz, você pegou o Bitcoin abaixo de $100, velho. E aí o site recebia até doações, né? 2013 você recebia dinheiro em Bitcoin? Bitcoin, né? 2014, que era o antigo Liberzone, você lembra desse site? Sim. E depois virou até o Spotnix, né? Sim. E outras iniciativas e tal. E o próprio Fernando Ucht, né? Ele é um dos responsáveis, né? Por trazer ao Brasil, né? E pesquisar, o cara teve um trabalho fenomenal. Então, mais ou menos nessa época, o contato, e depois o contato mais em termos de alocação de portfólio e etc, uma coisa um pouco mais sofisticada. Aí a Convex começou mais ou menos em que ano? A Convex começou em 2018. O modelo que a gente usa para calcular, né, a exposição do Bitcoin, ele nasce mais ou menos em 2016. E a média aí, você tá ganhando quanto em Bitcoin mais ou menos por mês desde o início? Eu posso falar por ano. Eu posso falar dos clientes, né, que é uma coisa até já pública, que a gente começou a recomendar R$13 mil. A gente começou a recomendar R$13 mil, a única casa de análise que recomenda Bitcoin desde mas você tem uma gestão para aumentar a bag do cara, não é isso ou não? Ganhou em Bitcoin o cliente da Convex desde 2018 ou não? Ou só tá ganhando em real? Não, tá ganhando pelo amor de Deus, óbvio. O cara conseguiu aumentar quantos % dos Bitcoin nesse esquema aí? Bastante, deu mais do que triplicou. Porra, Magnata é mágica, né? Não Você imaginou uma porra dessa tivesse acessível a qualquer um no copy trade, caralho? Tem momentos que era melhor, por exemplo, ter um pouco mais de opcionalidade, né? O caixa, recuava. Sistematicamente sempre venceram o negócio do P-Top Cycle, até mais múltiplo. Você vender quando passa de 2 vezes 200, você comprar. The trend is your friend. Se você pôr na tendência, só o fato de você estar assumindo o risco e estar exposto ao mercado, isso já é remunerado, né? Esse funding. Se o cara tivesse alugado o Bitcoin nesses anos, já não teria sido remunerado também, não é isso ou não? Eu acho que o grande pulo do gato também é a combinação do próprio portfólio em si, de outras classes de ativo, no sentido de ter um equilíbrio que permite carregar uma posição mais significativa de Bitcoins, sem o cara perder noite de sono. Porque nem todo mundo tem o... Pode perder 90% do asset sem vomitar pra falar mal. Exatamente. Nem todo mundo tem o estômago ou... Eu passei mal várias vezes. Não, e às vezes tem o chamado Uncle Point, né? O cara às vezes precisa do dinheiro, seja por um imprevisto, uma chamada doença. De margem da vida, né? Chamada de margem da vida.
Gostei desse. Gostei. Eu sempre procurava uma tradução pra Uncle Point. É porque tem a chamada de imagem do mercado e da vida, do seu filho ficar doente, da sua mãe. Você autoriza eu reproduzir agora a chamada da vida? Não. Chamada de imagem da vida, porque às vezes você tem uma chamada de imagem do mercado, no mercado tá beleza, mas dentro de sua casa não tá, né? Ainda não. Exatamente. É verdade, o couro tá comendo, né? Pior que é verdade. E aí fez uma diferença brutal, né, assim, pros assinantes, mas assim, tem essa questão econômica dos investimentos do portfólio, mas acho muito importante destacar essa questão da soberania, que isso é uma coisa que não se negocia, e também o próprio movimento que o Bitcoin faz de colocar pessoas que estão marginalizadas do sistema financeiro mundial tradicional. E você tem experiências maravilhosas em países, por exemplo, até no continente africano ali, que você tem N países que eles ainda têm o resquício da moeda colonial da França. Nossa. E como eles conseguem escapar disso. E também é exemplo que a gente viu recentemente. Bitcoin, né? Aí falar, só país que tem problema, que nem a Venezuela, a Argentina, etc. Olha, quando deu um problema nos fundos de pensão lá no Reino Unido, eles correram pra onde? Pro próprio Bitcoin, não é? Que as pessoas querem fazer uma análise linear, assim. Saiu uma notícia da guerra, o Bitcoin caiu, subiu. E não olhar a dinâmica, sendo que o Bitcoin ele tem uma característica de antecipação também de vários movimentos. Ele é muito sensível a variações monetárias de liquidez e também a questões geopolíticas, mas ele tende já a antecipar. E quando você olha lá se ele te protegeu ou não, é esmagador, né? E ao contrário de outros ativos tradicionais, que as pessoas, por exemplo, eu fiz um reel, se você viu, Renato, sobre fundos imobiliários. Desde a origem do principal índice, que é o IFIX, lá em 2011, até os dias de hoje, em dólares, ele tava 0 a 0 no dia que eu fiz, mas depois que eu fiz outro vídeo, tava levemente negativo, incluindo dividendos. Mas só na base monetária. Agora, se você botar isso e botar nos Estados Unidos também a questão da base monetária, assim, a destruição... É 7, 8% ao ano em média no século, né? E tudo isso pra falar, a gente fez toda essa organização de desglobalização, você proteger seu patrimônio dessa moeda fiat que tá destruindo o poder de compra, etc., para um movimento que o Renato sempre chama a atenção, é importantíssimo, dos juros negativos, porque os juros negativos é repressão financeira. Sabe o que é repressão financeira? Você não tem praticamente para onde correr. Você está sendo, tipo, pulverizado e ou você tem uma estrutura N sofisticada e de alocação e você ser igual aos lendários hedge funds, que é o que eu... Que também assume risco, tem trabalho, você não está sendo remunerado pelo dinheiro, é pelo trabalho e pelo risco. Exatamente. Ou você vai empobrecendo e a concentração de renda no mundo nunca foi tão grande, né? Então, assim, fizeram essa repressão financeira, assim, mais gritante no Brasil, quando colocaram, lembra quando botaram a taxa Selic a 2, mesmo com a inflação oficial... Mas que mamou foi maravilhoso, eu queria ter comentado na casa de meus pais essa altura do campeonato, hein? É isso. O que eu mais admiro no professor é exatamente isso. Essa semana o Fausto Botelho botou o certificado dele do curso de análise técnica que ele fez em 76 e 77. Pessoas como o professor Richard Itenband, como o Fausto, eles não precisavam associar a imagem deles ao Bitcoin, que hoje em dia já é uma coisa marginalizada, imagine naquela época, né? E são pessoas que tiveram culhão de associar a imagem ao Bitcoin, legitimando o Bitcoin, em uma época que ainda era um risco absurdo, né? Isso podia ter dado um bug, uma coisa desconhecida aí, e você ter recomendado o Bitcoin a 13 mil, ele ia 1.000, não é isso? E o pessoal, tipo, na época falava, nossa, por que você tá falando disso e tal? E não entendiam, né? Agora você vê gigantes aí do mundo financeiro que até... BlackRock. Detratavam o Bitcoin. Então, eu falo, todo mundo vai ter na carteira. Quando você entende todas essas nuances, por exemplo, outra questão também que, às vezes, até eu acho que podia ser melhor trabalhada, do valor intrínseco. O Renato sempre coloca muito bem da questão... Todo valor é subjetivo. Subjetivo, etc. Só que a gente pode ir até além. Fala assim, tudo bem, você não quer considerar o valor subjetivo por alguma razão. Valor utilidade. Etc. Mas você já tem uma mínima noção do ecossistema em torno do funcionamento e manutenção da rede do Bitcoin? Você tem noção do que tá... o tamanho que tá ficando as mineradoras de Bitcoin e o potencial? O ecossistema também em torno, que envolve desde serviços de wallet, análise... E ao contrário da internet tradicional, que você não ganhava dinheiro se expondo ao protocolo e à tecnologia, no mundo do Bitcoin é o contrário. O protocolo, a tecnologia captura muito mais o valor, não é? Por exemplo, na internet não foi o HTTP, não é? Sim. Que capturou, não é? Foram as aplicações, não é? O Google, o YouTube, Facebook, né? Meta, Facebook, etc. Já no mundo do Bitcoin é justamente o contrário. Então, assim, quando as pessoas começam a olhar, não tem valor intrínseco, vai visitar mineradoras, vai visitar todo o ecossistema, vai ver todos os projetos que estão sendo derivados. E outra, falar, não tem. Tem uma série de sintéticos que estão sendo produzidos também para ter mais estratégias para você utilizar a exposição. Então, assim, não para de pé, né? Aí fala assim, do ouro, porque do ouro também tem esse argumento, não tem um valor intrínseco, é milenário e tal.
E aí você vai ver, por exemplo, o ouro, né? Quando o Renato, acho que eu vi um podcast seu que estava até falando sobre essa questão do paper do Taleb, da volatilidade. Primeiro que uma coisa que me estranhou no paper do Taleb foi o Taleb que sempre defendeu que volatilidade não é risco, querer atribuir um risco relacionado à volatilidade. É o que você fala com correlação. O dia que o cara calcular na mão a volatilidade, ele para de encher o saco sobre volatilidade, porque ele vai saber como é a fórmula, ele vai ver que é uma coisa que não é... Inclusive, em todas as fórmulas de valuation, quanto maior a volatilidade, ceteris paribus vale mais, porque tem mais oportunidade, inclusive, de aluguel, não é isso? Exatamente. E aí eu ia chegar no ponto. Em 2008, a volatilidade do ouro explodiu. Em outros períodos da história, também. É porque é ruim, né? Então, não serve mais como uma reserva de valor. Se a volatilidade pra cima é bom, não é isso? Se você privar de volatilidade, aí eu ficaria preocupado. Porque a forma como sistemas naturais e complexos funcionam. Por exemplo, um cara que fica sentado numa cadeira para sempre, os músculos do cara vai se destruir. Ele precisa de um certo estresse de tempos em tempos. Então, você precisa de doses de volatilidade. Obviamente que está diminuindo, se a gente pegar o gráfico da volatilidade histórica na metodologia mais simples, né, do Bitcoin, já vem caindo. E uma coisa curiosa que ninguém quer falar. Por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin aí, pouco tempo atrás, estava menor que o próprio título do Tesouro Americano? Por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin estava menor que o próprio SP500? Mas um trecho de 2 anos, que também os caras aumentaram de quase 0 para 5,5. Não, mas perto da narrativa de que o Bitcoin é extremamente volátil, você não... E os modelos de risco tradicionais, por exemplo, desses fundos, eles seguiam por isso. Por exemplo, tem muita volatilidade, eu ponho uma porção menor, porque vai adicionar muito risco ao meu portfólio, tem uma volatilidade menor, eu consigo colocar menos e tal. Então, assim, são argumentos assim, que não param de pé. Assim. Então, por isso que o tema do Bitcoin é tão apaixonante para mim, porque envolve economia, envolve política, geopolítica, envolve sistemas naturais, envolve física e sistemas complexos, envolve finanças, envolve um ramo da matemática que eu adoro, teoria dos jogos. Fractais do Benoît Mandelbrot. O professor estava falando sobre a função utilidade do Bitcoin. Hoje é possível que alguém ligue com o número de sua mãe, com a voz de sua mãe, a cara de sua mãe, não seja sua mãe, seja um negão lhe dando um golpe, não é isso? É possível isso ou não? Muito possível. É difícil você clonar um número nessas operadoras aí. Tem gente que salário mínimo de R$2.000 que clona, não é isso? Ele clona 10 números, dá o golpe e resolve a vida dele, né? Isso dentro da Oi, da TIM, todas essas empresas aí, né? Ou não? Deve ter. O que mais acontece agora é golpe com a voz, com a cara de sua mãe, às vezes com o número de sua mãe, não é sua mãe. Como é que você prova de maneira absoluta na pós-modernidade a verdade? É só através da assinatura de chaves, não é isso? O Bitcoin é a prova de verdade. Isso tem algum valor? Tem algum valor você ter um ledger, você ter um lugar onde você pode registrar todos os dados que você quiser, que tem registrados em centenas de milhares de computadores para sempre. Tem algum valor você ser imune a controle de capitais? Tem algum valor você ser imune a decisão de ditaduras arbitrários, de golpe de esposa adúltera, de filho bastardo, de filho indigno? Isso tem algum valor? O valor intrínseco do Bitcoin é exatamente esse. Esse é a prova de verdade absoluta. Ele, através da assinatura de chaves, você consegue comprovar a sua identidade, que inclusive agora está se desenvolvendo no NOSTER, né? Que é a rede descentralizada, que vai ser o Facebook, vai ser o ambiente que vai ser negociado no Marketplace e a rede social do Bitcoin, que é o NOSTER. E através do Bitcoin só a on-chain, você consegue imunidade de diluição da inflação, imunidade de controle de capitais, porque o cara não tem como tirar sua capacidade de tirar dinheiro do país, a não ser que proíba todos os meios de comunicação e transporte, e imunidade à expropriação involuntária. Se isso tem alguma utilidade, essa é a utilidade do Bitcoin. Quando eu fui no médico, no ortopedista, o cara chegou pra mim e falou assim: rapaz, tô fudido, velho. Comprei 4 Bitcoin, mas eu não vou chegar nem em 10, eu nunca vou ter muito Bitcoin. Aí você falou dos sintéticos agora, eu digo, doutor, você não compreende que com os sintéticos o Bitcoin tem potencial de em 10, 15 anos valer muito mais do que o ouro. Porque o Bitcoin resolve o problema do Gold Standard. Por que há 1000 anos todo mundo que adotava o Gold Standard emitia mais papel do que ouro? Porque você não tem como comprovar quanto ouro o cara tem em depósito. O Bitcoin você tem como depositar na mão do cara e saber quais as condições de saque, quanto ele sacou e quanto tem ali. O Bitcoin é o colateral supremo. No futuro, provavelmente nosso tempo de vida, vai ter mais ouro colateralizado em Bitcoin do que ouro físico. E nesse momento, o Bitcoin vai valer muito mais vezes do que ouro. E nunca vai existir menos de 23 kg de ouro por cada Bitcoin. Eu só tenho 4 Bitcoin, eu digo, bicho, você tá dizendo pra mim que você só tem 100 kg de ouro. Quantas pessoas na história da humanidade vão poder dizer que eu só tenho 100 kg de ouro? Porra, essa não é isso ou não? Você tá louco? Você tem Bitcoin pra caralho, não é isso ou não? Seus netos, se esse Bitcoin ainda estiver na sua mão e o mundo existir, vão ser a nova nobreza da humanidade, não é isso? Acho que esses pontos são fundamentais, né? Porque são muito boas, né? Mostra como o Bitcoin é o mundo da transparência, ele até aprimora, né, o que o ouro
tentou na história fazer. Porque você a convexidade, né? Exato. Tipo, você pode chegar e colocar uma riqueza no negócio que se der certo daqui a 20 ou 30 anos... já tem dado, né? E aí, por exemplo, é muito comum, né? Antigamente, a falsificação das moedas, não só pelo próprio governo, né, da época, como as próprias pessoas ficarem raspando. E até a moeda. As moedas e essa questão da transparência. Será que tem quanto lá? Barra de ouro no Fort Knox lá? Tem, não tem? Lá nos Estados Unidos, etc. Eu acho que assim, ele aprimorou, né? Várias questões que o ouro apresentou, né, de problemas. E acho que a transparência, por isso quando falam assim, mas é uma moeda que vai ser utilizada por criminosos. Aí você olha lá os dados, 0,3% das transações teve atos ilícitos, porque os caras eram ignorantes. Que eles tivessem lido o seu livro, eles iam saber que a maioria dos dólares tem cocaína. É o mundo da transparência e que não é o melhor lugar pra fazer esse tipo de coisa. Então, assim... Quem confiou no governo se fudeu ou se armou historicamente? Sim, sempre se ferrou, né? Só sobreviveu quem fugiu do governo, não é isso? Exatamente. É melhor Laura ter uma wallet de Bitcoin, viu? Não tem Bitcoin na carteira? Não, tem sim. Eu acho assim que todo mundo deveria assim, ter uma meta assim, que não é tão simples, não é? Qual que é o ponto? Eu acho assim que a pessoa tem que pensar, eu tenho que ir juntando frações até chegar pelo menos a 1 Bitcoin. Se eu tiver 1 Bitcoin, eu vou estar num grupo especial no futuro aí do que vem por aí no mundo. Grupo seleto. Seria grupo de magnatas. É equivalente a ter 23 quilos de ouro. É equivalente a ter 23. Nunca haverá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin, porque a inflação do ouro já é maior do que a do Bitcoin. Boa. Então, acho que 1 Bitcoin, assim, deveria ser uma meta da pessoa aí. Vai juntando, né? E nunca mais, se a pessoa chegar a ter... independência financeira, antigamente, que existia juro positivo, era você ter, em valores líquidos, né? 300 vezes o seu consumo mensal. Só que hoje em dia, você não consegue fazer yield. Então, não importa o quanto dinheiro você tenha, que você nunca consegue fazer. Se a porra é negativa, sua riqueza vai diminuindo. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que no futuro a independência financeira vai ser ter 300 vezes o seu consumo líquido em Bitcoin. Em vez de investir em Bitcoin, você vai alavancar em Bitcoin. Você vai dever em moedas inferiores, em real, em peso argentino, nessas porcarias, e manter sua riqueza é uma coisa que retém mais valor. Sempre e você vai alavancar. É aquela história do Forever, Laura Forever. Você conhece esse meme do Michael Saylor? Não, fala aí. Nossa, Laura, sua menina, porra. Sim, a Laura. Pergunta a Laura Shin, não é isso? A jornalista econômica fala assim, vem cá, bicho. É pra vender quando essa porra? Quando é seu target, não é isso? Quando é que eu pra botar essa porra na mesa? Aí o cara fala assim, Laura, nos últimos 200 anos, qual era o momento de vender imóveis Prime em Manhattan? Nossa, não teve essa janela, né? Estamos esperando. Forever, Laura, forever, não é isso? E pior que é verdade, né? De jeito nenhum. E ó, só pra gente vir aqui, ó. Muita gente mandou superchat aqui. Felipe mandou, falou: sou muito grato ao 38, o cara me evangelizou, me tirou da depressão. E eu achar que seria. E eu achar que. Da depressão por eu achar que seria eternamente escravo do Legacy. Obrigado, Renato, máximo respeito, que Deus continue te abençoando. O Álvaro também mandou: minha honra, magnata, muito fã dos dois, Renatão e Richard, é a prova de que ainda existe investimento, porém restrito aos gênios. Ele não fica se gabando, mas temos retornos acima do M2. E também... mas assim... Mas tem risco, né? Não é nem a questão do risco, né? Você tem que montar uma exposição convexa e que você precisa de um repertório de conhecimento que não é pra, nem todo mundo, né, vai ter e nem todo mundo vai ter. É o que a gente tá tentando fazer, né? Agora, levar a mensagem. A levar essa mensagem e, de certa forma, né, ser mais acessível para as pessoas, assim, mas é raríssimo. Às vezes a pessoa comemorando porque empatou com a inflação oficial e mal sabe ela que ela foi obliterada, 12%, 10%. Destruída em termos de poder de compra, né? Então, são coisas assim que são bem... Por isso que toda vez que até o pessoal fala assim, uma vez que eu fui debater sobre Bitcoin, ficou bravo e tal, é porque quando envolve assuntos que envolvem a soberania dos indivíduos,